recebeu o carinho de todos vocês, né? Esse posso ajudar, ele realmente reflete o que a gente sente quando chega aqui. O carinho de Paulo e de Ricardo que me receberam e que tiveram essa ideia ainda quase que no final da adolescência, início da maturidade, e há 33 anos atrás, criar uma casa tão linda. Curitiba para mim é uma cidade que, no meu coração, ela é especial porque aqui tem dois amigos irmãos, que é Luiz e Gesiane, que são amigos queridos e a gente tem sempre a alegria de se encontrar juntos. Então sempre que eu venho para aqui, eu fiz um cartão de fidelidade no hotel da casa deles. E Luiz, inclusive, aprendeu a fazer tapioca na Paraíba. E semana passada esteve lá e comprou as panelas de tapioca. Então se alguém quiser saber como é, Luiz, depois você dá o endereço. Mas é uma alegria a gente falar aqui numa noite como essa, para a gente tentar entender o que disse Jesus: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. A doutrina espírita, ela chega no momento preciso da história humana, na metade do século XIX, em que o desespero, a angústia, a descrença e o materialismo estavam começando a ser forjados. Eles não estavam no auge. Está no auge agora. Havia então uma pretensão da espiritualidade, sabendo que todo o desgaste que a mensagem de Jesus passaria, porque a gente recebe o Messias, que se coloca na condição de nascer entre nós, sair das escalas superiores para trazer essa mensagem do Evangelho, mas ele sabia que ao longo da história humana nós daríamos um jeito de distorcer, de destruir, de conformar a mensagem ao nosso ego. Hoje ainda é muito mais complicado, porque existe uma igreja customizada para cada indivíduo. Se a gente quisesse hoje, a gente criaria o Centro Espírita Evangélico Nossa Senhora dos Últimos Dias A1. A gente conseguiria juntar um monte de interpretações que não são exegese, que seria uma forma profunda de entender do Evangelho, mas, como eu costumo dizer lá na Paraíba, seria uma exegese, né? Uma forma completamente infantil e precipitada de entender o Evangelho e a força que ele tem. E aí eles sabiam que em algum momento seria necessário algo muito mais evidente. Ele promete que mandaria um Consolador com duas finalidades: relembrar, porque nós iríamos distorcer e esquecer e fugir, né? Como disse Ricardo, não apenas seguir. Jesus não é um objeto de culto, é um modelo de comportamento. É importante que a gente entenda isso. Então, nós precisaríamos então relembrar os aspectos mais simples da Casa do Caminho, aquela primeira instituição evangélica, e ao mesmo tempo, diante de um conjunto de novas questões da humanidade, porque obviamente na época em que Jesus fez essa mensagem não tinha YouTube, Instagram, Twitter. Então havia um conjunto de novas coisas que chegariam na sociedade humana: o consumismo exagerado, drogas químicas, alienações por jogos, vícios de todas as ordens, que não era uma demanda daquela época e precisaria então se acrescentar. E a gente então tem uma terceira revelação com uma característica bem tipicamente do mundo de hoje. Porque quando você compra um telefone, de vez em quando o sistema do telefone muda e você faz uma atualização, que se chama de update do telefone, um upgrade do telefone, uma atualização. Com a doutrina espírita, e através do contato com a espiritualidade, constantemente, de toda uma literatura que veio primeiro na codificação e depois com Chico, Divaldo e tantos outros irmãos, nós temos uma primeira construção de princípios de religiosidade com atualizações cotidianas. Nós temos updates. Sempre que temos uma nova questão, nós podemos provocar e instigar a espiritualidade, não fugindo da responsabilidade e também respondendo a outras questões, para entendermos o que tem em jogo na trama de um tempo histórico como o nosso, para que o suicídio tenha se tornado epidêmico no mundo. Vocês terem uma ideia, quando eu terminei meu curso, por volta de 2002, o suicídio de crianças e adolescentes, enquanto eu estava fazendo o curso, os professores davam aula assim para a gente: olha, em algum momento, muito raramente, você pode vir a atender uma criança ou um adolescente com ideia suicida, mas assim, a cada 2, 3, 4, 5 anos. Isso em 2002. Hoje é epidêmico. Hoje o suicídio nos Estados Unidos mata crianças de 10 a 14 anos mais do que acidente com armas e carro juntos.
Vocês terem uma ideia de como esse momento histórico precisa ser compreendido, por isso que eu vou começar tentando descrever isso à luz dessa doutrina extremamente lúcida e racional, para que a gente possa entender como agir nesses tempos e como se proteger nós mesmos de uma tentativa infantil de fugir do cenário da existência, uma vez que não existe a opção da morte no universo em que só existe vida, seja física ou extrafísica, mas sempre a vida, né? Mas a civilização humana, ela conseguiu um conjunto de conquistas de ordem material e institucional. Para que a gente tenha uma ideia, no século XVI, 15% da população do planeta morria anualmente com a soma de toda a violência, guerras e violência urbana. Nós fomos declinando esse número, porque do ponto de vista de instituições de coletividade, a raça humana avançou, não há como negar. Nós temos um conjunto de coisas que nós não tínhamos há 30 anos atrás, em termos de leis e instituições. E esse número foi declinando do século passado, século XX, para 5% da população humana morria anualmente por causa de violência urbana, guerras e ataques terroristas. O ano passado, 1%. Nós conseguimos fazer declinar o número para 1%. No ano passado, em média, 70 milhões de seres humanos desencarnaram de todas as formas possíveis, doenças de todas as ordens. E apenas 1% da população humana no ano passado morreu com a soma de todas as guerras, violência urbana e ataque terrorista somados. E o ano passado 1 milhão se matou e 25 milhões tentou se matar. Se você colocar isso num gráfico na sua cabeça, você vai chegar à seguinte conclusão: é mais fácil perder um filho no quarto em casa com internet, sem vigilância de pais, do que numa rua em Bagdá ou comprando crack numa periferia das cidades à noite. As pessoas perdem os filhos mais em casa por falta de amor, assistência, cuidado e zelo do que fora de casa. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe dizia assim, quando eu entrava: graças a Deus, chegou. E aí ela dormia. E hoje em dia, isso não se dá mais. Porque os riscos são muito maiores dentro do que fora. Porque nós fizemos um movimento contrário. Nós, ao invés de levarmos a unidade do lar, o sacrossanto, sagrado ambiente do lar para o mundo, nós trouxemos a contaminação do mundo para dentro de nossas casas, sem que ninguém nos obrigasse. É uma escolha de cada um. Porque muitas pessoas dizem: mas não tem o que fazer, Rossandro, porque o mundo mudou. Como se isso dissesse que você não tem responsabilidade nenhuma sobre o que entra na sua casa. Vamos entender esse tempo histórico. É um tempo histórico em que, e nós sabemos de uma variável que os historiadores, filósofos, antropólogos e cientistas políticos não sabem. Eles tentam compreender esse ambiente atual em crise a partir de perspectivas materiais, informações de ordem política, econômica, social, conflitos interreligiosos, conflitos civilizatórios, Ocidente versus Oriente, conflito entre potências que tentam mudar o tabuleiro do poder, como China entrando como um novo player, um novo ator. Mas nós, como espíritos, sabemos que tem uma coisa muito maior que isso, que é um projeto inteiro de transição. E essa variável não é computada nas análises que se faz no ambiente acadêmico. Mas vamos tentar entender essa crise, para que a gente entenda por que o suicídio se tornou epidêmico e como nós podemos, neste processo, se utilizando dessa doutrina tão consoladora, conseguimos ultrapassar essa tsunami moral que tem arrastado milhões de vidas. Enquanto as pessoas esperam um cataclisma tipo o filme 2012, anualmente morre muito mais gente de todos os tipos de vícios e drogas, que é um tipo de suicídio, do que se tivesse em sequência 10 tsunamis de Sumatra que ceifou 220 mil vidas no Natal. As pessoas esperam uma onda gigante e ela está passando. As pessoas esperam um terremoto e ele está acontecendo. As pessoas esperam uma coisa física que está acontecendo na interioridade das almas. Daí a importância do Evangelho de Jesus para ser aquele ponto luminoso que dá sentido no mar de caos de muitas transformações. Mas vamos agora falar como se nós estivéssemos aqui conversando sem ser espíritas. Aí a primeira pergunta que eu faria é: vocês acreditam que é preciso ser psicólogo, psiquiatra, neurologista, historiador, filósofo, cientista político para diagnosticar que vivemos uma crise? Sim ou não? Vivemos uma crise?
Ela é política? Sim ou não? Vamos trocar sim por também? Acompanhe. É política? Ética? Moral? Familiar? Entende? Tudo que você perguntar, você vai chegar à conclusão que estamos em crise. E o que acontece? É que a crise de um setor, ela reverbera no outro, está ampliando a crise desse setor. A crise na educação do seu filho, que não tem disciplina, respeito, vai chegar na escola de um professor que não vai ter alguém que respeite. E como ele não respeita o professor, ele não vai respeitar o que o professor oferece, que é o conhecimento. E quando o professor tenta dar um limite que você não dá na sua casa, ao invés de você colaborar, você entra num grupo de WhatsApp de pai do menino do terceiro ano B manhã, sem entender absolutamente nada de pedagogia, tentando interferir na educação do professor, e vai na escola humilhar ele. Aquele menino, aquela menina, eles vão chegar num trabalho e com 6 meses sem experiência, sem competência, eles querem ganhar 20 mil e ser o presidente da corporação. E quando ouvir a primeira crítica, vai chegar em casa chorando e você vai dizer: saia, meu filho, você não precisa passar por isso. E quando você se aposentar, tem uma pessoa de 50 anos que você sustenta. E isso é amor? Entendeu como eu peguei uma crise num ponto e fui avançando até chegar na sociedade que tem uma perda de pessoas com capacidade? Enquanto isso, na China, as crianças estão estudando de 7 às 9 da noite, de segunda a sábado. E seu filho está vendo 10 episódios de The Walking Dead. Eu estou descrevendo elementos que vocês pensam que não tem conexão, para que vocês entendam que muitas vezes as pessoas são pegas de, aspas, surpresa com caos na casa. Quando na verdade ele foi sendo montado pela indiferença das famílias no cuidar uns dos outros. E Kardec faz uma pergunta, e ele usa uma palavra assim, extremamente engraçada, assim, do ponto de vista da resposta que é dada. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ele não usou a palavra destruição dos laços de família, o fim dos laços de família, a implosão dos laços de família, a desintegração dos laços de família. Ele podia ter usado uma palavra muito forte. Ele usou relaxamento, que é uma coisa assim: se eu soltar um pouquinho, qual é o resultado? Os espíritos respondem com uma palavra que tem um sentido totalmente oposto. Vocês já devem perceber que quando você se torna espírita, você tem que aumentar a sua cultura linguística. Espírita não diz mas, entretanto, todavia. Espírita diz debalde os acontecimentos do mundo. Começa a ler Mano, Joana, vai melhorando, bota o dicionário lá. Então, a resposta para relaxamento dos laços de família, a resposta é: haverá um recrudescimento do egoísmo. Recrudescer. Aí você vai lá, não só para o dicionário, mas para a epistemologia, ou seja, a formação é a origem da palavra. Ampliação gigantesca, intensa, de caráter epidêmico. Então, se eu relaxar os laços de família, eu vou ter uma epidemia de egoísmo. Se eu tenho uma epidemia de egoísmo, eu tenho uma desconexão entre as pessoas, já que o egoísta pensa só em si, é uma população de bilhões de espíritos pensando só em si, sem socorrer ninguém. E aí, quando um de nós vacila, e é muito natural que isso aconteça, nós não encontramos alguém para nos ajudar. E as ideias que estão lá no processo de monoideísmo, tipo a vida não vale a pena, ninguém gosta de mim, não tem sentido estar aqui, eu vou gerar alívio na vida das pessoas, na verdade eu sou um fardo. Essas ideias que, se você conversar com alguém que te ama, que às vezes você não quer contar, mas alguém que te ama, que está te olhando porque ele está com o celular na mão, que está te olhando porque ele está vendo uma série de TV, essa pessoa percebe aquele filho que não está anunciando a dor, mas percebe pelo olhar e consegue até antever o que está acontecendo, exatamente como Davi descreve Deus no Salmo: eu sei que tu me sondas, mesmo quando faltam em mim palavras. Quando nós não somos egoístas e cuidamos uns dos outros, nós sondamos o coração daqueles que nós amamos.
E nós conseguimos perceber e antever angústia, dor, desespero, e é capaz de chegar lá e quando a pessoa não tem nada, eu sei, você está assim, consegue dizer o que a pessoa está sentindo. E esse processo de família próxima e não egoisticamente separada faz com que a gente se socorra. E aí de repente você desabafa e diz como está se sentindo um fardo. De repente você é um filho que não está conseguindo tirar nota tão boa quanto seu irmão, você não consegue se sentir bem na escola, você é vítima de bullying e não conta para os seus pais, e aí eles vão lá, contam para você e você conta como está se sentindo, eles, na minha infância eu passei por isso. É muito comum, é muito natural, a gente passava por isso, ninguém morre por causa disso. E aquele desabafo, como diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos, quando ele fala de predisposições mórbidas, o monoideísmo, que é desmontado pelo desabafo e corrigindo do comportamento. Mas se eu não desabafo e você não me orienta para corrigir o roteiro da minha vida, aquele processo de uma ideia repetitiva de que minha vida não tem sentido vai ganhando uma materialidade, e nós temos, obviamente, pelo conjunto das múltiplas existências pelas quais nós passamos, um conjunto de irmãos que nós prejudicamos e que se acham no direito de cobrar diretamente essa conta. E que aproveitam que a gente está com essa ideia repetida, a minha vida não tem sentido, eu preciso sair daqui, eu sou um fardo, eu não vou conseguir. Essa ideia, ela é projetada como essa projeção de data show. E no mundo espiritual, os espíritos percebem essa ideia, manipulam e reforçam. É isso mesmo. Melhor coisa que você pode fazer é sair. Desista. E não tem ninguém para escutar você e dizer não. Não tem ninguém para escutar você e dizer quando alguém desiste da vida, ela afeta diretamente, a ponto de quase destruir a vida de 5 ou 9 pessoas da família. É como se fosse um strike. Sabe quando você derruba todos os pinos do boliche? Ou como uma explosão nuclear. A própria notícia do suicídio em si, a dor que provoca, e depois a dor que é continuada pela ausência e pelo velho por quê? Que a pessoa fica num looping psicológico, o familiar que fica por quê? Por quê? Por quê? E quando aquela pessoa falta, e para aquele pai que deveria estar aqui me orientando na minha adolescência, aquela mãe que deveria estar entrando comigo no meu casamento, toda cena da minha vida eu vou perguntar, por que você não ficou? A grande questão é, como doutrina espírita, esses nossos irmãos tão amados não estão condenados. Eles fazem uma opção, não importa as motivações, porque com Jesus nós aprendemos a não julgar, mas a estender a mão para colaborar e erguer. Com Jesus, a mulher a ser apedrejada é usada como exemplo para salvar não apenas ela, mas sobretudo a multidão, que tem que se colocar no lugar dela e se perguntar, queria eu que no momento da queda, em vez de ser erguida, fosse apedrejada? Com Jesus nós não chegamos e dizemos, vai para o Vale dos Suicidas, lê um romance e acha que aquilo ali é um carinho psicológico que todo mundo tem que se submeter. Com Jesus nós descobrimos, nunca, nenhum filho será perdido no rebanho do meu Pai. Com a doutrina espírita nós descobrimos que como só existe vida, nós teremos oportunidades repetidas de voltar ao cenário da Terra, e por maior que seja a dor dessa separação, ela não se comparará à alegria do reencontro, certeza que o Evangelho nos promete. O mundo fica dizendo, meio como psicologicamente, uma música que eu acho que ela meio que descreve o momento de hoje, é como se o mundo dissesse, você não vale nada, e Deus, mas eu gosto de você. Mas para que as pessoas escutem Deus dizendo, mas eu gosto de você, é preciso que nós sejamos essa voz de Deus. É preciso que nós sejamos esse que reverbera e diz, mas eu gosto de você, mas eu não presto, mas eu gosto de você. O amor, ele tem a possibilidade de não ter condições. O amor é aquele, por exemplo, no Dia das Mulheres que a gente está hoje, que aquela mãe vê aquele filho mais frágil e se desdobra em atenção, e aquele que não dá trabalho, que é o orgulho da família, chega e diz, mas mãe, eu que sou o que dá tudo certo, você não dá atenção, e vive prestando atenção ao meu irmão,
E ele não entende que meu filho, eu sei que você está pronto, mas o seu irmão precisa mais do meu amor. As muitas formas de nos conectarmos uns aos outros tão essenciais, significando dizer que a cura para essa epidemia de desistência da vida, seja direta ou indireta, consciente ou não, está na reconexão de nossos corações. A cura é entender que temos uma geração de abandonados. A cura é entender que o lugar prioritário da prática do Evangelho é o lar. É entender que precisamos voltar a nos olhar e nos socorrer. Eu lembro que quando eu era criança e faltava energia, não sei se acontecia isso aqui, e aí todo mundo ia para a sala, se acendia uma vela, os pais, é uma palavra bem do Nordeste para entreter os meninos, ou seja, criar um entretenimento, já que não tinha televisão, porque estava sem luz, começavam a contar histórias da família, brincar e contar coisa de terror, que também eles adoravam. Ficava tudo ouvindo aquelas histórias, eu lá para o irmão, vai dormir comigo hoje, mas a gente já dorme no quarto, mas na mesma cama, porque eu não vou conseguir dormir hoje, depois dessas histórias. E era história de terror, era brincadeira, pegava um violão, tocava, e de repente quando a luz chegava, um mantra acontecia, que era um lamento. As pessoas faziam ah. Você entende o que significa esse ah? Esse ah significa que pena que nós vamos desconectar. Hoje esse ah é quando cai o Wi-Fi. Não é isso? Ah, caiu o Wi-Fi. Se você chega na sua casa, já pergunta a senha. Ou seja, eu vim aqui para lhe ignorar. Eu quero só economizar minha 3G. Me dá a tua senha, você vai ficar sentado aí e eu vou ficar. Essa desconexão tem provocado uma epidemia de solidão. Essa desconexão tem provocado um conjunto de seres humanos. E ao falar isso, ninguém está eximido, nem eu. Nós estamos aqui analisando nossa própria existência. Nós estamos tão desconectados que a indústria cinematográfica de minisséries, elas capturam os temas arquetípicos de uma coletividade. O que está chamando a atenção coletivamente o psiquismo humano? E eles produzem um conjunto de séries e filmes que reverberam isso. Como nós vivemos uma sociedade desconectada de pessoas que estão, mas não estão, eles entenderam que o personagem que representa tá, mas não está ao mesmo tempo é zumbi e vampiro. O maior número de filmes e séries sobre zumbis e vampiros. Por quê? O que é uma pessoa com um celular, numa casa, sentado lá da esposa numa cama, ignorando a existência dela e ela a existência dele? Se não dois zumbis. O que é uma família em que cada um está no restaurante, cada um com o celular na mão, se ignorando e só para comer? Quando não fica comendo, fazendo assim. Se não zumbis. Essa desconexão, esse afrouxamento dos laços emocionais dos seres humanos tem provocado dor. Precisamos então reconectar. Precisamos então voltar a construir essas possibilidades. Precisamos entender que hoje a cultura, tanto no seu aspecto positivo, mas especialmente no seu aspecto patológico, entra muito cedo na nossa casa. A influência do coletivo no lar, antigamente era demorada, hoje em dia ela é precoce, porque é muito confortável, depois de um dia cansativo, você dar um smartphone para o seu bebê ficar fazendo e você não está lá com... Eu fico me perguntando assim, pessoas chegam no consultório de psicólogo, psiquiatra, de médico, para professores, você está assim, de repente chega uma mãe ou um pai com um menino de 2 anos, de mão dada, e diz assim: por favor, me ajude. Eu não sei mais o que fazer com esse menino. Aí você olha para um menino desse tamanho e para o pai desse tamanho e pergunta: e o que eu faço com ele? Aí você pensa assim, geralmente esse rapaz talvez tenha sido de uma família que a mãe teve 14 filhos, que educou. E você tem um que não consegue. Tem alguma coisa estranha. É a cultura, é o momento histórico. Olha como é fácil fazer essa visão. Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui agora. Há um declínio cultural, sim ou não? Beleza. Será que é só isso?
Olha só, Kardec pergunta: por que nós temos a sensação de que, pelo menos do ponto de vista moral, ao invés de avançar, recuamos? Resposta: é engano vosso. Se olhares bem, verás que há sempre avanço. Mas lembre-se que a questão no Livro dos Espíritos é a vírgula. Leia depois da vírgula. Mas às vezes é necessário que o mal chegue ao extremo para que o homem sinta a necessidade do bem e das reformas. Eu vos enviarei um novo Consolador, que irá lembrar tudo o que eu vos disse e acrescentar o que ainda não podeis compreender. A necessidade do bem e das reformas. Aí tá lá, vamos fazer um recorte aqui. Vamos dividir aqui a plateia, os irmãos do caminho, em 2 grupos. Ok? Quem aqui, quando estudou, pagou moral e cívica, levante a mão, sem vergonha. Ok? O SPB. Ok, vocês já sabem que o aeróbico está perto de chegar para nos levar. Tá vendo? Vamos lá. Moral cívica e tal. SPB. Quem aqui não sabe nem o que é isso, levante a mão. A galera vai para cá, né? Ok, muito bem. Vamos então pegar música infantil para ver se houve declínio em música infantil, ok? Música infantil da geração dos anos 70. Eu não vou pegar a Vila Sésamo para não comprometer ninguém. Só cito o Pica-Pau para cá, tá bom? Sou caridade também, é parte do movimento espírita. Lembra a música infantil? Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo, se tudo pica-pau amarelo, se tudo pica-pau amarelo. Gilberto Gil. Tem poesia? Tem letra. Depois, Balão Mágico. E Minha Paixão da Infância, Simone. Sofri por aquela mulher. Ainda tive que dizer ao vivo na TV para ela. Superado, diga-se passagem, estou muito feliz com o Janine. Mas a música era: depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita não tem esperança, quem faz tudo para um mundo melhor. Ivan Lins. Anos 90. Entre o novo fenômeno fonográfico, cuja música tema é de uma profundidade poética tão shakespeariana que eu vou pedir a ajuda de vocês hoje à noite para interpretar comigo o poema que diz: Hilari, 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 Nessa época eu vi um conjunto de músicas vogais. Na sequência veio e outra era ai, 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 a gente olhou para aquilo e pensou assim: a poesia foi, mas não pode piorar. Tem como descer mais que isso? Tem uma música profética que ela deixou bem claro o que estava para acontecer. Dizia: vai descendo na boquinha. E de lá para cá, desce cada vez mais um pouquinho, já não mais devagarinho. Ok, percebam o que eu fiz. Eu selecionei a visão de mundo que eu queria que vocês entendessem. Eu deixei para vocês a crença de que houve uma decadência. Como eu selecionei as músicas que eu quis e eu estou com o microfone, eu criei o Ibope que vocês compraram. Entende como é fácil? O mundo jaz no maligno, dizia Jesus. Agora eu vou dizer: essa é a mesma geração que compôs. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém espera por si. Não é isso? É a mesma música que diz: é que um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Houve declínio? Deixei vocês confusos? Eu peguei um aspecto. Eu não estou aqui usando séries, atrizes, atores, músicas, filme, Hollywood, Netflix.
eu estou aqui mostrando como é fácil manipular a natureza humana. Estou dizendo isso para que vocês entendam. Se minha casa está com informações equivocadas entrando, não é porque só está sendo produzido mal, é porque eu não tenho a competência moral de selecionar o conteúdo daquilo que entra no meu lar. A culpa não é da cultura, é minha. Desculpe, posso ir embora já. Não é da cultura. Porque eu conheço famílias que educam os filhos do mesmo jeito que foram educados. Eu conheço famílias que até hoje têm a chamada educação Bluetooth. Sabe o que é Bluetooth, né? Comunicação sem fio. Minha mãe olhava para mim a 100 metros e eu sabia que ela mandou uma mensagem do tipo pare, eu ficava estátua. Bluetooth. Tem gente que hoje olha assim comigo, mas hoje tem gente que perdeu essa capacidade. Aí o filho olha para o pai e o pai faz, tá bom, eu compro o tênis. Vai dar errado, porque houve uma inversão da ordem do seu lugar de educador moral dos filhos. Aí você chega no centro espírita e a pessoa diz assim, ah, Rossandro, mas meu filho é uma criança índigo. Aí você respira e diz, isso quer dizer o quê? Sem nenhuma discussão sobre isso, se existe ou não. É o seguinte, o que a senhora quer dizer, ou o que o senhor quer dizer quando o seu filho é uma criança índigo ou cristal? Que está pronto? Que não precisa de educação de evangelho? Por que Jesus nasceu num lar? Acha que estava fazendo o que dos 12 aos 30? Me perguntaram no congresso, como era Jesus na adolescência? Você não tem informação, mas eu imagino. Você sabe quando você chega de repente na casa da sua mãe e leva os amigos sem avisar e ela não tem comida suficiente? Menino que você não avisou, aí Jesus, relaxa mãe que eu multiplico. Eu imaginei ele na adolescência já treinando e tal, né? Mas ele estava num lar. Ele estava num ambiente em que os laços estavam firmes. Ele podia descer direto. Mas ele mostrou pra gente esse ambiente. Ele começa a manifestação de sua espiritualidade e missão num casamento. Num lar que se forma. O decálogo de Moisés, entre muitas propostas do que não se deve fazer, tem uma única, uma delas que diz o que se deve fazer. Não é reativa, é proativa. Não é não matarás, é honrarás o teu pai e tua mãe. E ainda tem bônus, porque assim terás os teus dias acrescentados na terra que Deus te deu. Mas muitos pais não são honrados porque não ensinaram os filhos a fazer isso. Porque a gente vê, né, tanta dor. E ao dizer todas essas coisas, não é para que ninguém